Meus queridos alunos do nosso curso intensivo de teologia, eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor e desejar a todos um excelente dia. E hoje nós vamos continuar estudando o livro de Gênesis. Esse é um estudo panorâmico, é claro, não vamos descer a detalhes do livro, que demandariam um estudo mais profundo, mas vamos dar para você uma visão geral do livro de Gênesis. Já falamos sobre a autoria e já vimos que há alguma opinião um tanto diversificada acerca da autoria deste livro. Muitos estudiosos, talvez a grande maioria, concorda que pelo menos boa parte do livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Alguns até acreditam que todo o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Mas também há uma linha de pensamento dentro da teologia que entende até que outros autores participaram da compilação do livro de Gênesis. Porém, apesar das divergências de opinião, a maioria dos estudiosos realmente creem que a autoria é concedida a Moisés. Nós vimos também que o livro de Gênesis foi revelado por Deus a Moisés e ele também recebeu informações por tradição de seus ancestrais. Vimos também que o livro de Gênesis é o livro dos começos. Ele é o começo do mundo, é o começo da raça humana, é o começo do pecado no mundo, é também o começo da promessa de redenção, da vida familiar, da civilização humana, é o começo das nações do mundo e da raça hebraica, certo? É um livro muito combatido, Satanás odeia o livro de Gênesis, até porque a sua ação contra a humanidade é desmascarada, ele é denunciado, e isso faz com que o livro de Gênesis realmente tenha uma grande importância na vida do povo de Deus. Agora, o livro de Gênesis é o livro que narra a criação. A Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se considerarmos que o Gênesis conta aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, e isso segundo a soma dos anos calculada pelas genealogias comuns, então iremos de encontro à ciência. Porque a ciência aponta uma idade muito maior para o surgimento do homem. Aí então vem uma pergunta: como nós podemos resolver este problema? Essa diferenciação entre o que Gênesis está nos relatando e as descobertas que a ciência já fez. Sabemos que o mundo foi criado em 6 dias. Porém, antes disso, nós lemos lá no capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia. Estes 2 versículos iniciais escondem muito mistério, pois dentro deste tempo é que encontramos explicação para muita coisa que o livro não explica. Afinal, Gênesis não tem como propósito expandir a explicação sobre a criação, deixando assim uma névoa quanto ao passado, já que seu objetivo é partir do pressuposto de que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Também, o livro de Gênesis aponta para a realidade de que o homem pecou e que para restaurá-lo Deus preparou um grande plano. E a começar da formação de uma família que se tornaria uma nação, e uma nação que serviria de instrumento para dar ao mundo tanto o conhecimento de Deus quanto o próprio Salvador da humanidade, Jesus. Portanto, Gênesis não é um tratado científico. E quando nós queremos tratar Gênesis como um livro de ciência, nós ficamos com perguntas sem respostas.
Gênesis capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 3, dá-nos um relato de que Deus restaurou uma criação do caos. Esta criação está registrada no capítulo 1, versículo 1 e 2, que tinha sofrido uma catástrofe. Possivelmente foi a época da queda de Satanás e seus anjos, que foram expulsos da presença de Deus. Então, há toda uma linha da teologia cristã que advoga a ideia de que antes de Deus ter criado o mundo, né, os seres que nele habitam, incluindo o homem e a mulher, Deus realizou uma criação anterior a esta. E nessa criação, que era basicamente mineral, foi onde Deus estabeleceu como o Senhor dessa primeira criação, o próprio Satanás, que naquela época chamava-se Lúcifer, e era um querubim a serviço de Deus. Isaías 45:18 apoia esta interpretação, pois Deus não criou a terra para ser um caos, e aqui a palavra hebraica usada é bohu, que significa em vão. Então Deus não criou a terra em vão. A paleontologia, ela apresenta fósseis tanto de animais, aí então são os dinossauros, quanto de seres humanos que remontam a datas antiquíssimas, como o Homo sapiens, que de acordo com os paleontólogos, viveu de 200 mil a 500 mil anos antes de Cristo, e o homem de Neandertal, que é datado entre 50 mil a 100 mil antes de Cristo. Essas datações, elas são feitas em laboratório por meio de radiocarbono. Há uma explicação feita por um teólogo criacionista de peso chamado Grayson Archer Jr., representando proeminentes teólogos da mesma escola, que teria havido um proto-homem, isto é, um homem como outros animais que viveram numa época pré-histórica, até que houve a grande catástrofe e o mundo entrou em trevas. Então, isto que é o caos, o bohu, lá de Isaías 45:18. O Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, como quem protege uma massa cósmica que será novamente alvo da atenção especial de Deus, para uma recriação. Assim, Gênesis começa contando a história de uma criação que nos diz respeito. Para alguns, os dias de Gênesis representam eras geológicas, durante as quais Deus teria criado todas as coisas. Nem todos adotam tal possibilidade, preferindo aceitar os dias de Gênesis como períodos literais de 24 horas, baseados no fato de que houve manhã, tarde e noite do primeiro dia e assim sucessivamente. Então Deus criou todas as coisas. Para uns foram eras, para outros dias literais de 24 horas. Mas uma coisa é certa, Deus é o Criador. Ele criou a luz. E aqui nós encontramos outra dificuldade. No primeiro dia, Deus cria a luz e somente no quarto é que ele cria o sol. Como é possível? Segundo a própria ciência, é possível haver a existência de luz mesmo sem a necessidade do sol, devido às vibrações do éter existente no ar. Portanto, queridos, nós entendemos logo no início do livro de Gênesis que Deus criou todas as coisas. Evidentemente, participaram do ato criador de Deus, tanto o Filho, que é o Cristo pré-encarnado, e o Espírito Santo. Ambos participaram da criação, sendo Deus o autor de toda a criação, Jesus o agente da criação, a palavra lançada por Deus para que a criação fosse feita, e o Espírito Santo como sendo o executor de tudo, né? Aquele que pairava e que agiu, ele foi o poder liberado para que todas as coisas fossem criadas. E dentro de tudo isso, Deus criou eu e você, para fazermos parte de um plano eterno e maravilhoso que ele determinou para nós.
Falaremos sobre a queda do homem e como o homem perdeu de vista esse grande plano de Deus. Ele caiu fora desse plano de Deus por ceder à tentação de Satanás. Isso é o assunto para o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e que a graça do Criador esteja sobre você, realizando coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida, na vida de outras pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.